Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O vídeo que eu separei, o julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre o conhecimento no transcurso do processo de um fato jurídico novo, em especial a edição de um ato normativo relacionado ao direito sancionador que seja mais benéfico ao acusado. E aí a aplicação lá do dispositivo da Constituição Federal, que na sua redação poderia dar a entender que era restrito apenas às hipóteses penais. Vamos ver como é que o STJ interpreta o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Deixa eu primeiro apresentar o julgado para vocês. É o agravo interno no recurso especial 2.024.133 do Espírito Santo. E aí, como de costume, a referência completa do julgado, bem como a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu lhes apresentar aqui as circunstâncias fáticas, o substrato fático que moldura a atuação do STJ nesse julgado. Na origem, nós tivemos uma ação anulatória proposta por uma transportadora em face da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, com pedido de anulação de um auto de infração lavrado em junho de 2016 por ter supostamente um dos motoristas de um dos veículos da transportadora dificultado a fiscalização que seria exercida na carga. E aí há uma infração administrativa própria, prevista em resolução da ANTT. A autora alegou alguns vícios formais na lavratura desse auto de infração e por isso pedia a anulação desses autos de infração. E aí o que acontece é o seguinte: durante a tramitação do processo, já depois do despacho saneador, então quando estava pronto para colher as provas e proferir o julgamento quanto ao mérito, a autora peticionou nos autos, informando que havia entrado em vigor uma nova resolução da ANTT disciplinando aquela infração e ela tinha reduzido drasticamente o valor da multa. Então nós tínhamos uma resolução, pouco importa aqui qual seja a resolução, eu nem me dei o trabalho de pegar para mostrar para vocês que não é o cerne aqui, a questão fiscalizatória da ANTT, mas tinha uma resolução da ANTT editada em 2015 e no curso da demanda foi editada uma outra resolução de 2019 e a parte pretendia a aplicação dessa norma superveniente porque ela era mais benéfica a ela acusada, porque previa um valor da multa menor. Então, o que a autora sustentou? Formulou um pedido implícito. Se fosse mantida a autuação, que se for julgado improcedente o pedido de anulação do auto de infração, mantendo, portanto, a autuação, que passasse a incidir o novo valor da multa, reduzindo o valor anteriormente atribuído, com base na resolução lá de 2015, e aplicando a resolução de 2019, que prevê um valor menor. Na origem, nós tivemos uma sentença de improcedência. Não foi acolhida a tese de aplicação retroativa, eis que, em se tratando de matéria de natureza administrativa, que não diz respeito propriamente à aplicação de penalidades estritamente do âmbito penal, não seria o caso de acolher a retroatividade da norma posterior mais benéfica, devendo fazer incidir a lógica do ato jurídico perfeito, constando lá do Decreto-Lei 4657, que é, na verdade, o Decreto-Lei 4657 de 42, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a alteração da Lei 12.376 de 2010, que no seu artigo 6º trata do ato jurídico perfeito e no parágrafo 1º prevê como ato jurídico perfeito aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, aos olhos do juiz, ele fundamentou a sentença de improcedência. No ato jurídico perfeito deveria ser aplicado aquela infração disciplinar de natureza administrativa, a norma de regência, quando lá da vistoria, na carga e da dificuldade que o motorista apresentou. E aí, qual foi a conclusão que chegou o STJ?
o STJ deu provimento ao recurso especial, meus amigos, e reformou a sentença. Porque o STJ reconheceu a aplicação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que prevê a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E no âmbito do STJ, chegou-se à conclusão de que é possível extrair desse artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, um princípio implícito no direito sancionatório, que não se resumiria, portanto, ao direito penal. A lógica do direito sancionatório de que a lei mais benéfica ao acusado retroage. Por quê? Porque se até na sanção penal, que é a mais grave das punições, a Constituição permite a retroação da lei, com muito mais razão, aos olhos do STJ, seria possível a retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a sanção administrativa. Então, o raciocínio do juiz não se aplica nas hipóteses do direito sancionatório. A norma mais benéfica retroage para beneficiar o infrator, mesmo nos casos em que a sanção aplicada tem a natureza administrativa, sendo possível a redução do valor da multa administrativa aplicada quando houver a superveniência de norma que comine penalidade mais benéfica para a mesma infração em comento. Um outro ponto que surgiu é o seguinte, é admitida a aplicação da norma sancionatória mais benéfica posterior. Tudo bem, mas isso pode se dar mesmo nos casos em que o processo já tenha o despacho saneador e já esteja caminhando para a prolação de uma sentença de mérito, e o STJ disse que sim. Por quê? Porque no artigo 322, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, há uma determinação de que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e com o princípio da boa-fé. Se a autora, na petição inicial, pleiteou a anulação do auto de infração e do processo administrativo, esse pedido ele é claramente mais amplo e contém, ainda que implicitamente, o pedido de redução da multa aplicada. Se com base no pedido feito pela parte autora, o órgão jurisdicional está autorizado a declarar a nulidade de todo o processo administrativo, especificamente do ato sancionatório, quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode declarar a nulidade de todo o processo administrativo ou do ato sancionatório em específico, ele pode, ao manter o ato sancionatório, reduzir a multa incidente. E quanto à superveniência da norma, também foi mencionado o artigo 493 do CPC, que permite o conhecimento de questões supervenientes quanto à causa de pedir em relação a fato novo que constitua, modifique ou extinga direito da parte. Vou à redação do 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Ora, uma norma superveniente que, ao regular a mesma infração discutida em juízo, ela reduz o valor da multa, é evidente que nós temos aí um fato novo de natureza modificativa do direito. E ele deve ser, portanto, analisado pelo julgador quando da prolação de sentença de mérito. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado? A de que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, é cabível de se extrair desse dispositivo constitucional o princípio implícito do direito sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa. Ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores a respeito desse julgado. Por hora é só, nós ficamos por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.